Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco hoje a professora Arlene Clemech. Você já a conhece, seus trabalhos, a sua militância aí, pela democracia no, mundo, no Brasil, no mundo, mas eu deixo a palavra com a Eleonora para fazer a apresentação como manda o figurino e iniciar, então, essa nossa conversa de fim de tarde, início de noite, um dia com um friozinho aqui em São Paulo, no meio do verão. Eleonora. Professora Arlene Clemech, muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui no Tutameia, muito obrigada por estar aqui conosco. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2024, professora Arlene é historiadora, professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e faz parte da diretoria do Centro de Estudos Árabes da USP. É autor de vários livros sobre a questão da Palestina, e a gente vai conversar aqui com ela sobre esse massacre que acontece em Gaza. Já 130 dias, mais de 130 dias. Mas antes de a professora fazer os seus primeiros comentários, sua avaliação, vou trazer aqui uns números que ilustram o que é esse massacre. São números do mais recente boletim distribuído pela Embaixada da Palestina no Uruguai. Foram distribuídos ontem, esse relatório foi distribuído ontem à noite, e dão conta de que mais de 2/3 das pessoas assassinadas por Israel na faixa de Gaza são crianças, mulheres e idosos. No total, são mais de 28.600 pessoas assassinadas na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, são 394. Desses, são 12.300 crianças, 7.800 mulheres, 695 idosos. Ainda há 8.000 desaparecidos, entre eles 4.000 crianças. E esses números que você está vendo continuam a ilustrar, chama atenção ainda para o grande número de trabalhadores da ONU, funcionários da ONU assassinados, 152, e também dos jornalistas mortos por Israel em Gaza, 123, são números inéditos em guerra. Dito isso, então, passamos a palavra à professora Arlene para que faça, então, a sua primeira avaliação da situação que vive hoje o povo palestino, de certa forma, que vive hoje o mundo, né? Professora, a palavra é sua. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer muito grande conversar com vocês e ter esse espaço para colocar algumas palavras, algumas ponderações e, quem sabe, trazer também algum esclarecimento histórico. Sem dúvida que a gente vive um momento de extrema angústia e desencanto, né, com o que a civilização hoje representa, né, o silêncio dos poderosos e o massacre dos fracos e dominados na faixa de Gaza. Tudo sob uma enorme cobertura de falsificação, fake news, deturpação da narrativa, né, por parte de quem está massacrando a população debaixo dos olhos do mundo inteiro na faixa de Gaza. É uma situação em que toda a população, né, a maior parte da população da faixa de Gaza, ela foi forçada a se deslocar do norte, centro, para o sul. Então, da cidade de Gaza, do norte, foram reiteradas ordens para que evacuassem, porque haveria invasão e tudo mais, e uma vez exprimida a população no sul, é o momento em que nos encontramos, os bombardeios
estão atingindo o sul. E, aliás, sempre atingiram todas as rotas de fuga, as pessoas no processo, no caminho. E agora o anúncio de uma invasão por terra que será provavelmente, segundo os cálculos, dada a situação, a pior, a mais brutal até o momento, porque o exército israelense já invadiu por terra, né, o norte, o noroeste, centro, e agora esse anúncio estima-se que será... E por isso, talvez mesmo algumas lideranças mundiais tenham elevado um pouquinho, né, o tom, lideranças políticas, mas também lideranças intelectuais, a gente tem visto aqui e ali. Mas é tudo muito tarde, tudo muito pouco. Né? Tudo muito tarde, tudo muito pouco. Israel, no final das contas, é um Estado que é único, né, no mundo, que pode e consegue não respeitar qualquer resolução da ONU e se safar, quer dizer, não enfrentar consequências por esse Estado de total desrespeito à lei internacional, às resoluções da ONU, à decência, enfim, em termos de respeito às normas de guerra, né, e tudo mais. Então, é uma situação muito desoladora e o silêncio é algo, o silêncio do mundo em relação a isso faz 130 dias, aproximadamente, o mundo poderia ter reagido, não é possível, né? Tanto tempo sem uma reação de fato, né? Houve reações, o quê? Principalmente do sul global, principalmente aquela liderada pela África do Sul, na Corte Internacional de Justiça, mas o próprio resultado daquilo foi um resultado assim, de longo prazo, né? Então, determinou-se que Israel deva atentar para não cometer genocídio e ações de genocídio, e ações que caracterizem genocídio, mas o imediato cessar-fogo ficou a desejar. Então, essa inação vai ficar para a história, e esse capítulo de hoje, né, nas próximas semanas pode ser assim, os piores momentos do atual capítulo, com uma invasão por terra, com o Egito fazendo o que está fazendo, ou seja, preparando-se para uma fuga de palestinos da faixa de Gaza, de uma maneira muito questionável, depois a gente pode falar sobre isso. Mas é isso, né? É um momento de muito desânimo diante da situação internacional em relação à questão da Palestina. E as propostas que são assim colocadas, pelo menos formalmente, por lideranças que estão falando alguma coisa, de alguma forma atuando um pouco mais no nível da defesa dos palestinos, as soluções colocadas, aventadas, não são muito condizentes com a realidade da situação. A gente também pode abordar um pouco mais depois. Professora, esse tema da Palestina, essa questão palestina, ela ficou obscurecida aí por décadas, né? A gente queria que a senhora falasse um pouco dessa história, que começa com a própria criação do Estado de Israel e até antes da criação do Estado de Israel, com o movimento sionista. Essa história passou a ser, digamos, invisibilizada nos últimos anos, mas agora, a partir do 7 de outubro, a questão palestina, apesar de toda essa indiferença digamos, das potências ou das lideranças políticas mundiais, a questão palestina começou a estar no centro do debate. A gente viu manifestações, está vendo manifestações pelo mundo como não se via há muitas décadas em favor do povo palestino. Essa percepção da gravidade, né, do apartheid de Israel e do sofrimento do povo palestino está mudando a partir do 7 de outubro?
Sim, esse talvez tenha sido um dos grandes feitos do 7 de outubro, com tudo de negativo que ele carregou. No mínimo, pelo menos, ele colocou a Palestina de volta na agenda mundial. A sociedade civil internacional, a população, os povos, são os que têm realmente respondido de maneira mais promissora, ou seja, atuante, com manifestações que, por exemplo, em Londres, outras capitais, nos Estados Unidos, nem se fala, chegam a lembrar as manifestações contra a invasão do Iraque, em 2003. Então, são realmente o primeiro momento em que a gente volta a ver manifestações de massa, né, daquele porte. Lembrando que a invasão do Iraque tinha motivo para ter manifestação tão grande, foi um caos, foi um crime contra a população iraquiana, o que aconteceu a partir de 2003, com a ocupação norte-americana e com a participação da Inglaterra. Por parte e aí, uma vez que a Palestina é colocada de volta na agenda mundial, o mais importante por parte dessa população, né, das massas, dos universitários, acadêmicos, jornalistas, enfim, é não deixar que saia desse lugar enquanto não tiver uma resposta minimamente à altura, indicando uma possível solução. Por quê? Por parte dos organismos constituídos, instituições internacionais, não se consegue sair de um enquadramento da questão palestina que é elaborado por uma moldura de uma visão equivocada, porque ultrapassada, inoperante e inconsequente, de uma solução de 2 estados. Então, quando a gente vê essa ação, né, a catástrofe que está acontecendo, ter esse resultado de colocar a Palestina na agenda mundial, a gente vê que a sociedade civil, as pessoas vão ter que atuar muito para conseguir ajudar a que a voz do palestino seja ouvida, e não a voz da representação, digamos, oficial palestina. Veja, aí merece uma explicação, assim, mesmo que vou tentar ser breve, mas a Palestina, ela tem, claro, toda uma sociedade complexa, com muitas representações, com muitas lideranças, com muitas organizações da sociedade civil, organizações políticas, partidos e tudo mais. Então, como toda a sociedade, tem uma pluralidade enorme, né? Então, quando a gente fala em ouvir a sociedade palestina, a gente tem que tentar entender quem é que a gente está ouvindo dentro dessa pluralidade. E o fato é que a representação oficial palestina, que é aquela da autoridade palestina, que hoje, nesse momento histórico, está muito próxima da liderança da OLP, então a organização histórica, OLP, Organização para a Libertação da Palestina, as suas lideranças hoje coincidem com as lideranças da autoridade palestina. E o problema é que essa liderança da autoridade palestina, e eu prefiro ficar na autoridade, não na OLP, porque a OLP é um caldo muito mais, representa um caldo muito mais rico do que a própria autoridade. A autoridade hoje representa um governo enrijecido que não promove eleições há muito tempo. A última eleição que promoveu voltou atrás, né, não implementou o resultado daquela eleição, que foi em janeiro de 2006. Então, a autoridade palestina hoje está desatualizada, e perdeu, já antes dessa crise, mas mais ainda com essa crise, representatividade perante os olhos da sua própria população, da população palestina. Então, quando a gente vê que, bom, a questão palestina está sendo colocada na agenda mundial, tem que também se tentar entender que outras vozes representativas da Palestina têm que se somar nesse palco, né, da busca de soluções, porque a gente sabe qual que é a solução da autoridade palestina. A autoridade palestina está comprometida com o processo de Oslo, processo de paz de Oslo, lá de 93, 95, que naufragou, e com uma solução de 2 estados, que também se provou uma armadilha, um engodo, uma enganação, e é hoje simplesmente irrealizável. Né? Eu acho até que se os palestinos recebessem um Estado, e se fosse implementada uma solução de 2 estados, de fato, nenhum palestino recusaria. Não estou dizendo isso, mas a análise diz que ela é impraticável, não vai acontecer. E, diante disso, os palestinos têm outras respostas. A sociedade civil, academia, intelectuais, lideranças alternativas têm outras respostas. E isso eu acho que não está sendo ouvido na medida do necessário.
Por exemplo, o nosso próprio governo, Lula tem sido assim muito bom internacionalmente nas suas posições, no que está colocando, mas sempre a referência dele é a autoridade palestina. Mas então, será que realmente Lula está ouvindo todas as vozes da sociedade palestina, com toda a sua complexidade e riqueza que esse momento requer? Não sei, mas aparentemente parece que não, né? Então, a gente está nessa situação. E só para fechar isso, eu estou dizendo isso principalmente porque, em termos de visão de futuro, visão de solução, a sociedade civil palestina, representada por diversos organismos e que há 20 anos vem trabalhando uma narrativa, uma recolocação da compreensão histórica de que o que existe lá é apartheid. A autoridade palestina não fez nenhum esforço para mostrar que o que existe hoje na Palestina é apartheid, porque não interessa, a sua agenda é a solução de 2 estados, mas a sociedade civil fez um esforço enorme nos últimos 20 anos e conseguiu, através de várias campanhas, várias lutas, vários congressos e tudo, mostrar para o mundo que existe em toda a região que hoje engloba Israel e territórios palestinos ocupados, o que existe é um poder só, que é o poder israelense, seja na forma de Estado direto e reconhecido internacionalmente, seja na forma de territórios militarmente ocupados, mas é uma coisa só. Israel e territórios ocupados. Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza, é tudo uma coisa só, é tudo controlado por Israel, dentro de um quadro geral que é caracterizado como um regime de apartheid. Portanto, diante dessa caracterização mais fina, mais profunda do que é a realidade do que está acontecendo, então novas soluções e ideias de solução surgem, porque não há fronteira entre Cisjordânia e faixa de Gaza. Não há, entre Israel, a Cisjordânia e faixa de Gaza. Aquela fronteira que a gente tem na nossa imaginação ali, que separa a Cisjordânia de Israel, aquilo é uma fronteira fictícia, que só existe no papel. Existiu para conduzir o processo de Oslo. Existiu no passado histórico, posso depois, se for o caso, explicar quando é que existiu aquela fronteira. Mas desde 1967 aquilo não existe, é um Estado só, controlado tudo por Israel. E se você for palestino, na verdade, as suas fronteiras são a sua localidade, seu vilarejo, cidade, comunidade, cidade, é aquilo, é um aglomerado, e a Palestina hoje, a população palestina, ela está vivendo em vários aglomerados, ou que também, como a analogia África do Sul, são chamados de bantustões. A faixa de Gaza é como se fosse um grande bantustão, maior deles, digamos assim. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Hoje todo mundo sabe que é um verdadeiro campo, que hoje virou um campo de bombardeio, né? A céu aberto, um campo de extermínio de 30 mil pessoas. Então, e se você for israelense, você viaja também sem perceber essas fronteiras que supostamente separariam Israel de territórios palestinos, como Cisjordânia e faixa de Gaza. Você vai de Tel Aviv, em Israel, até dentro da Cisjordânia, por exemplo, um assentamento perto de Hebron. Você vai de um lugar para o outro numa autoestrada sem nenhuma fronteira. Não tem, entendeu? Não tem essa fronteira. Então, a gente está na hora realmente da gente ouvir mais vozes palestinas, representativas dos setores da sociedade, do trabalho, da intelectualidade, das profissionais, dos profissionais, para entender o que é a vida das pessoas lá dentro, de fato. E não essas ideias assim que permeiam as grandes soluções do papel, dos mapas, dos traçados, das agências e organismos internacionais que supostamente cuidam do problema e não cuidam. Nesse caso, não cuidam. Essa caracterização de apartheid, a senhora concorda com ela e por quê? Eu concordo, eu já tive várias vezes lá, você não só percebe em termos espaciais, geográficos espaciais, mas e na forma como as pessoas, portanto, têm liberdade de ir e vir de maneira diferente, mas estudando também a história
e a história recente, mas também desde o início, na verdade, de tudo isso, há um processo de construção de legislações diferentes para cada comunidade, para cada povo. Então, o judeu ele está sujeito a uma legislação diferente do palestino israelense e do palestino da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Então, há legislações diferentes para cada setor da população. Veja, um palestino na Cisjordânia ou faixa de Gaza, ele está sujeito a um sistema militar. Há uma vigência de um sistema legal militar, cortes militares, e com todas as exceções que isso representa, né? Não há democracia de forma alguma, né? Os palestinos de dentro de Israel, os chamados árabes israelenses, porque Israel não quer que se use a palavra palestinos de Israel, né? Eles querem extrair, né, e descaracterizar a nacionalidade dessa população, que não é pequena, né? São 20% de Israel são palestinos. Então, essa população palestina de Israel, ela está sujeita às leis de emergência. Essas leis de emergência foram criadas em 1945, pela ocupação britânica, né, pelo mandato britânico da Palestina histórica, né, a região toda, para uma situação de guerra e de caos. Estava terminando a Segunda Guerra Mundial, as milícias judaicas extremistas estavam, e também a mainstream, também a principal Haganah, mas principalmente Irgun e Bandustern, estavam realizando atentados contra os ingleses para expulsá-los da Palestina, porque já tinham criado as bases das suas instituições, do Estado, e já era, então, tempo, na visão dele, dos ingleses saírem, os ingleses que tinham apoiado, que tinham favorecido essa imigração, implantação do sionismo na Palestina. E aí, em 45, essas leis foram criadas para toda a população, para os ingleses conseguirem, com exceções, né, ou seja, sem um processo legal devido, lidar com situações de resistência, de ataques e tudo mais. Então, essas leis de emergência, elas permitem a prisão administrativa, a prisão sem processo legal, proíbem reuniões com mais de X pessoas, tem dezenas e dezenas de leis restringindo a capacidade da população se reunir, se organizar, se locomover, se resistir, tudo mais. É tudo feito para controlar. Então, quando Israel foi criado, de 47 para 48, essas leis elas deixaram de valer para a população judaica do novo Estado, mas esse novo Estado, Israel, manteve as leis para a população palestina, e existem até hoje. Em 1967, o regime militar acabou dentro de Israel para os palestinos, ficou restrito aos territórios, e mais recentemente, as leis de emergência, elas foram, num momento de maior democracia das instituições israelenses, essas leis e pressão das organizações palestinas contrárias a essas leis elas foram removidas no seu caráter automático. Então, todo ano, o parlamento israelense tem que votar a validade ou não dessas leis para os palestinos de Israel. E todo ano essas leis são aprovadas, né, são mantidas as leis em relação aos palestinos. Outra coisa recente foi em 2018, né, a Lei do Estado-Nação. Então, ela consolidou uma realidade já existente que era, e ela diz numa das suas principais passagens, seus principais artigos, que somente quem é judeu tem direito à representação dentro do Estado de Israel, a representação nacional pelo Estado de Israel. Então, toda a população palestina de Israel não tem representação pelo Estado, ela não faz parte daquele Estado nacional, entende? Ela está ali porque sobrou, porque não puderam fazer nada. É o reconhecimento de uma situação já existente. E essa mesma lei também aboliu o árabe como segunda língua. Então, os palestinos em cortes, no sistema judiciário, sistema educacional, não têm mais o direito de falar, olha, não estou entendendo você, por favor, consiga um tradutor para eu poder saber o que o juiz está falando, o que esse promotor está falando, o que está acontecendo, o que está sendo dito. Né? Então, acabou essa prerrogativa também. Então, tem uma série de fatores
legais de segregação, de separação, de tratamento desigual, os incentivos, os fatores econômicos são outro âmbito em que o apartheid é muito forte, os bairros palestinos não recebem os mesmos fundos, incentivos dos bairros habitados por judeus, pelo contrário, tem a elevação do IPTU como forma do palestino não conseguir pagar o seu imposto, portanto, perder a casa, aí ser expulso dessa casa, essa casa ser ou ocupada ou demolida, porque tudo isso acontece de maneira legal, né? Aliás, minto, tem muitas ocupações de casas de palestinos que são por colonos na base da força bruta mesmo. E dentro de cidades, não é assim, em lugares longínquos, é dentro de Jerusalém, sabe? Mas tem também desocupações, né, e expulsões de pessoas de suas moradias, de palestinos, de suas casas, onde as famílias habitam há 400 anos, pelo menos, digamos, por processo legal. Então, Israel vai lá, aumenta o IPTU daquele bairro, o palestino não consegue pagar aquele IPTU, perde o direito à casa e é expulso legalmente. Por quê? Porque o sistema legal é injusto, é altamente racista, né? É feito para expulsar o palestino. Então, essa expulsão do palestino é paulatina e faz parte desse processo essa segregação, a dominação através da segregação, do preconceito, da desqualificação e desumanização do palestino. Isso é apartheid. Apartheid é racismo, apartheid é colonialismo. E o colonialismo de assentamento vem com uma carga maior ainda, porque traz essa coisa do colono, né, substituindo o nativo, substituindo na função econômica, no trabalho e na própria moradia, no próprio local, na terra. Então, tem todas essas maneiras de caracterizar o apartheid ali. E apartheid, só para finalizar, é crime. Foi definido assim na lei internacional. E, no entanto, Israel, mais uma vez, né, não sou eu que digo, muitos têm chamado a atenção para o fato de que Israel é o único país que consegue se valer, né, consegue essa isenção do respeito à lei internacional sem nenhuma consequência. Aliás, na conversa com jornalistas hoje, depois do seu encontro com o presidente do Egito, hoje de manhã, no horário brasileiro, o presidente Lula, na sua fala, uma das frases foi exatamente nesse mesmo sentido que a senhora falou. A ONU toma decisões, o tribunal toma, os tribunais internacionais emitem sentenças, e Israel simplesmente as descumpre, né? Parece, o Lula disse algo assim, quer dizer, parece que Israel simplesmente não dá bola para nada disso. Falando, então, do presidente Lula, ele esteve hoje pela manhã com o presidente do Egito, quando fizeram os dois um comunicado conjunto em que pedem o cessar-fogo, né, e denuncia a situação em Gaza. Ele diz, em que diz, o comunicado diz: é urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável e desimpedida, a imediata e incondicional liberação dos reféns. O Brasil, e continua, o Brasil é terminantemente contrário a tentativas de deslocamento forçado do povo palestino. Bom, isso foi na manhã de hoje. Ainda na viagem ao Egito, ainda no Cairo hoje, Lula já viajou de lá para a Etiópia, ele participou de uma sessão extraordinária na Liga Árabe. E ali, na Liga dos Estados Árabes. E ali também renovou essa sua fala e citou também, como a senhora lembrou, a questão dos dois estados. Eu vou só colocar um trechinho da fala do Lula aqui, para então abrir para a senhora fazer os comentários e a sua avaliação dessa e da ação em geral do governo Lula todo esse episódio aí. A fala dele: a posição do Brasil é clara. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que incluem a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental
como capital. A decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. Por que a senhora não acha que esse caminho de 2 estados não é o melhor? Então, veja, que sorte, né, que a gente tem hoje o Lula, que tem uma fala que é sincera, quer dizer, você vê que ele realmente sente a dor do palestino que está passando, que gostaria de poder fazer mais, né? O Brasil fez todo o esforço no Conselho de Segurança. São espaços muito difíceis, né? A negociação é muito dura ali dentro. Isso para dizer que o esboço de resolução que não foi aprovado tampouco era assim, né? Tão assim efetiva, mas a gente vê o Lula falando com sinceridade quando ele fica horrorizado com as consequências do 7 de outubro, ao mesmo tempo em que ele também, né, condena, para não parecer que não condena o que aconteceu no 7 de outubro. Né? Dito isso, veja só, é muito difícil para uma liderança internacional conseguir sair dessa armadura conceitual de análise e de proposta colocada pelo processo de Oslo. Porque o processo de Oslo colocou algumas coisas que pareceram ser de consenso mútuo. E a gente sempre quer o consenso mútuo, a gente sempre quer a solução negociada, né? E Lula não quer nada que não seja negociado, que não traga paz, que não seja bom para todo mundo. A solução, portanto, dado que a solução de 2 estados fracassou, seriam lideranças como Lula, por exemplo, não falar na sua defesa do fim do massacre, não dizer qual proposta ele acha que tem que ser trazida. Cabe aos palestinos. Esse é o princípio elementar que a sociedade civil aprende quando atua nesse campo, que cabe aos palestinos, com as suas representações, com as suas discussões internas, traçar o caminho do seu futuro. Então, as lideranças e populações em solidariedade aos palestinos precisam, sim, exigir o cessar-fogo, né, exigir imediata retirada de todas as tropas israelenses da Cisjordânia e da faixa de Gaza, a desocupação, sem dúvida, mas o apoio aos palestinos para eles conduzirem o seu processo de libertação nacional, porque é disso que se trata, um processo de libertação nacional. É, assim, a derradeira colônia do Oriente Médio, né, não vou dizer do mundo, mas um processo de descolonização aconteceu na África e Ásia, em boa medida, e a Palestina ficou. Por quê? Porque a Palestina foi colonizada por um processo completamente diferente, que foi a de aliança do Império Britânico com o sionismo, e ficou o sionismo, saiu o Império Britânico, ficou o sionismo cada vez se expandindo mais sobre as terras palestinas. E veja só os problemas de querer colocar a solução. A última frase aí desse trecho que vocês leram e espelharam do Lula diz que ele fala de entregar um Estado palestino nos territórios, né, da Cisjordânia e faixa de Gaza, porque, como que é a última frase? Dos últimos 75 anos, porque a ONU reconheceu, e isso aqui, a decisão sobre a existência de um Estado palestino independente foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. Né? A decisão sobre a existência de um Estado palestino não é bem assim, né? A ONU, o que ela fez foi votar a partilha da Palestina, com a ideia de que o movimento sionista criasse um Estado judeu e os palestinos um Estado palestino. Mas isso era fechar muitos olhos para a realidade da situação. E quando a ONU decidiu, 75 anos atrás, que deveria se partilhar o território da Palestina, a partilha que ela desenhou nunca foi implementada. E a partilha que a ONU desenhou representava mais ou menos 52% do território para o movimento sionista, criar um Estado judeu, o Estado que quisesse,
e os palestinos ficariam com 47, porque depois tinha um pedaço ali, Jerusalém, que deveria ser um consórcio internacional, uma região internacionalmente administrada, né, administrada pela ONU, por ser a cidade santa para as 3 religiões. Esse foi o argumento, porque, veja, enquanto cidade sagrada para as 3 religiões, sob o Islã nunca proibiu nenhuma religião de ter acesso a Jerusalém, sempre tiveram acesso livremente. Mas a ONU criou essa historinha de que ela tinha que administrar Jerusalém, né?